Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Magnus Nitian, criador aqui do canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre magia. E que magia não é mágica. Pois é, pessoal. Então, sobre esse assunto, né? Primeiramente, para quem não sabe, eu também sou oraculista e magista. Então, sim, eu faço magias para ajudar as pessoas. Caso você tenha interesse, inclusive, você pode dar uma olhada no meu site, que você vai encontrar ali algumas das magias que eu faço no momento, certo? Mas vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, né, justamente por eu ser magista, por eu conversar com muitas pessoas e ter diversos tipos de clientes, que surge muito essa dúvida ou essa perspectiva acerca da magia, achando e acreditando que magia é mágica, ou seja, que as coisas vão acontecer no estalar de dedos, que eu vou fazer uma magia, um trabalho, né, voltado para alguma questão e tudo vai se resolver num passe de mágica. Mas não é assim que funciona. E por que que não é assim que funciona? Primeiro a gente precisa compreender como que a magia funciona, como que ela é feita, por que que ela é feita de tal maneira e como que ela trabalha em nós, principalmente, né? Então vamos lá. A magia, primeiro ponto, né? O que que é magia? É uma sabedoria, um conhecimento / uma ciência ancestral, onde nós utilizamos de elementos que esses elementos têm frequências específicas. Então, por exemplo, aqui, se eu utilizo uma erva, né, uma planta como uma folha de louro, a folha de louro ela tem a frequência de prosperidade, ela tem frequência de abertura de caminhos. Essa frequência também ela representa um arquétipo. Que arquétipo é esse? É um arquétipo de prosperidade. Então você começa a entender que assim, tudo tem um fundamento dentro da magia. Nada é por acaso. Tudo tem um arquétipo, um simbolismo, uma frequência e um porquê de a gente estar utilizando. Então, assim, por exemplo, se eu vou fazer um feitiço, uma magia para magnetismo, eu geralmente não vou usar folha de louro. Por quê? Porque o magnetismo ele precisa de elementos que estão conectados ao magnetismo, como por exemplo uma rosa vermelha. Você olha para uma rosa vermelha e ela por si só já traz realmente um aspecto de magnetismo. Você vê que ali na rosa vermelha está contida uma frequência, por exemplo, de sedução, certo? Que na folha do louro não está. Não que eu não possa utilizar, né? Eu posso abrir meus caminhos para prosperidade ali dentro do magnetismo, principalmente se eu quero ter mais magnetismo para vender, para atrair clientes. Mas você entende que, de certa forma, não combina tanto? Por isso que é uma ciência. É o que os antigos chamavam de alquimia. Eu vou juntar e unificar elementos com determinadas frequências para ter um resultado. Então já começa por aí, a gente precisa unificar isso. E quando nós estamos montando aquela magia, todos esses arquétipos, eles são absorvidos pelo nosso inconsciente, tá? E é jogado no que a gente chama de campo morfogenético, ou seja, é um campo coletivo. Por isso estamos todos conectados por esse campo, né? E quando eu faço uma magia aqui, isso é jogado neste campo. Vamos botar assim para um melhor entendimento. Quando isso é jogado para este campo, aí, o que a gente chama de espiritualidade, ela recebe esses elementos, tá? E passa a trabalhar com essa frequência, passa a trabalhar com esses elementos naquele indivíduo. Então, se eu fiz uma magia para mim, ela vai trabalhar a meu favor. Se eu fiz uma magia para uma outra pessoa, vai trabalhar a favor daquela outra pessoa, certo? Então, é assim que a magia ela começa a funcionar, tá? E quando eu vou trabalhar naquele indivíduo, quando a espiritualidade, né, esse campo morfogenético, a forma que você quiser ver tudo isso, porque, sinceramente, a espiritualidade é algo tão complexo que fica mais fácil a gente chamar de campo morfogenético. Quando o campo morfogenético ele começa a trabalhar em mim, por exemplo, para fazer essa magia,
surtir efeito, ela vai trabalhar dentro de vários campos, sendo o campo emocional, o campo mental, o campo inconsciente, ou seja, vai trabalhar dentro do meu inconsciente, que são todas as informações que eu trago dessa vida, de outras vidas e também da minha ancestralidade. Precisa trabalhar isso. E se a gente for parar para pensar em relação a isso, né, a gente precisa sim olhar para nós mesmos como uma grande cebola. São várias cascas ali que precisam ser, né, descascadas para chegar até o núcleo da questão. Dependendo da questão, tá? Demora-se mais porque as cascas são mais grossas, são mais intensas ou tem mais cascas. Dependendo da questão, é mais fácil. E aí o que acontece também, por exemplo? Às vezes aquela pessoa ou ela não tem tanta casca assim, ou ela já se trabalhou tanto que às vezes só está faltando tirar uma última casca para aquilo ali adentrar com força dentro do campo dela, dentro do inconsciente dela e trazer a transformação que ela tanto deseja, certo? Então, mediante isso, primeiro ponto, pensa aqui comigo. Eu, por exemplo, eu tenho 35 anos no momento que eu gravo esse vídeo, tá? Então, veja bem, se eu sofri algo lá na minha infância, ou eu trago de outras vidas, ainda assim, são 35 anos com aquela informação, com aquela crença, com aquela programação, certo? E aí eu faço uma magia, um trabalho. E nossa, eu acho mesmo que vai ser resolvido nesse trabalho, assim, de uma vez por todas. Nossa, ó, era só fazer esse trabalho. Pode acontecer? Pode até acontecer. Às vezes a gente está preparado para essa transformação na nossa vida. Sim, isso pode até acontecer. Mas geralmente não é assim. Por quê? Porque se eu levei 35 anos com aquilo ali, vamos dizer assim, se solidificou, se cristalizou no meu inconsciente, no meu cérebro, enfim. E isso criou muito da minha personalidade. Logo, eu tenho que ter mudanças de personalidade. Eu vou ter que mudar quem eu sou. E a gente não pode mudar quem a gente é da noite para o dia. Por que não? Porque muitas coisas estão atreladas a essa personalidade. E se a gente muda a nossa personalidade da noite para o dia de uma vez só, no estalar de dedos, a gente pode, nosso raciocínio pode não acompanhar, tá? É claro que tem outros fatores que a gente precisa olhar, são muitos, como eu falei, nós somos seres muito complexos e tem outros fatores também. Por exemplo, se a gente for olhar o mapa natal nosso, que é um mapa para a gente se conhecer e para a gente se entender, quando eu vejo, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que nessa vida eu trago muita terra. Eu tenho uma dificuldade maior, muitas vezes, de soltar as coisas. Então, eu também tenho uma dificuldade maior de soltar quem eu sou, quem eu construir como sendo eu. Eu tenho que destruir uma estrutura muito profunda para mudar coisas na minha vida. É diferente de, por exemplo, quem traz muito ar no mapa. Essa pessoa tem uma facilidade maior. Então, por isso que a gente também não pode se comparar com os outros. E o que eu digo para vocês, né, acima de tudo, é sempre tenha fé e perceba os pequenos resultados. E aí o que você faz? Conseguiu perceber pequenos resultados, pequenas diferenças na sua vida? Então, continua fazendo. Vai lá e faz outro trabalho, né? Por isso que eu sou oraculista também, porque eu vou, através do oráculo, me comunicar com esse campo morfogenético, que a gente chama de espiritualidade, para saber, deve-se fazer um outro trabalho, vai ser positivo, vamos reforçar isso, ou precisamos fazer um outro trabalho que vai acrescentar nesse, entende? Por quê? Porque aí a gente vai trabalhando em diversos aspectos esse campo da pessoa, essa casca da cebola vai descascando a cebolinha ali, até chegar no núcleo. Então,
Esse é o ponto, tá, pessoal? Somos seres complexos, trazemos muitas informações e essas informações precisam ser trabalhadas aos poucos. Não tem jeito. Quando a gente está pronto para realmente ter um salto quântico, uma virada de chave muito grande, aí ela vem e ela vai vir do jeito que tem que vir, da forma que precisa vir e vem, ó. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que quando a gente está pronto, a espiritualidade, o campo morfogenético, o nosso eu superior, ou seja lá o que for, vai fazer a gente chegar nesse lugar. Tá certo? Bom, se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha. Se você tá curtindo aqui o conteúdo do canal, se inscreve, tá? Ajuda a gente bastante. Se você achar, acreditar que este conteúdo serve para outras pessoas, compartilha. Coisas boas merecem ser compartilhadas. Eu fico por aqui e a gente se encontra nos próximos vídeos.